Oi gente, no vídeo de hoje eu quero falar de 5 marcas de sombra que eu acho que valem muito a pena. Eu também quero falar de 2 linhas de sombra que, apesar de caras, eu acho que não valem o investimento. Na verdade, não é nem a marca que não vale a pena, são determinadas linhas que eu não gosto, que eu não acho que vale o que a gente paga. Primeira coisa a última coisa que você deve investir mais dinheiro é a sombra, tá? Eu acho que você ter um bom primer e ter uma sombra mediana para quem tá começando é a melhor coisa. Investir em produtos para pele também é super importante, porque não adianta você estar com uma sombra carésima e assim, não estar com um corretivo que funcione para suas olheiras ou uma boa base. Né? Então, assim, investir em produtos para pele, assim, na minha opinião, são sempre os melhores investimentos. Agora, sombra é uma coisa boa de comprar, né? A gente vê aquele monte de coisa colorida, brilhosa, enche os olhos da gente. E aí eu queria mostrar as sombras que eu acho que tem as texturas mais lindas e maravilhosas que eu já tive contato. A primeira que eu queria falar é a Bare Minerals. Essa marca é muito boa, né? Mas os produtos são caros, eu nunca dei muita bola para as sombras da marca, até que eu comprei um quarteto. E quando eu comprei o quarteto, gente, que sombras deliciosas. Essa aqui é uma paletinha que eu comprei que tem 3 blushes, um iluminador e 8 sombras, mas elas são muito macias. Elas são macias e extremamente pigmentadas, tá? Elas espalham muito bem nos olhos e elas têm uma boa duração. Então eu acho assim que são sombras fáceis de usar, ó. Elas têm um brilho super bonito e elas soltam a cor fácil, sabe? A cor fica igual ao que a gente vê na paleta, porque às vezes a gente vê a cor na paleta é linda e quando a gente vai passar nos olhos ela fica mais fraca ou ela não fica exatamente como ela aparece ali. A segunda sombra que eu vou mostrar, a segunda marca de sombra que eu vou mostrar, foi a que foi minha predileta durante muitos anos. Acho que só no ano passado que eu conheci marcas de sombra que eu comecei a achar realmente superiores à Urban Decay. A Urban Decay é realmente sensacional, ela tem uma oferta de cores de sombra maravilhosa. Ela vende muitas paletas, então acaba saindo muito mais barato você comprar as paletas, né? Essa aqui é a mais clássica de todas, né, que é a Naked, mas eu tenho muitas paletas da marca, eu acho que eu tenho umas 5 ou 6 paletas deles. Realmente eu amo as sombras, tá? Elas são pigmentadas, elas são boas em todos os acabamentos, porque às vezes as sombras brilhosas são lindas, mas as sombras opacas esfarelam ou não tem uma boa cor, não são muito pigmentadas. Nessa marca não, todas as sombras têm uma super pigmentação, as sombras opacas são muito boas para vocês fazer esfumado, elas esfumam muito bem. Realmente é uma das melhores marcas de sombra que eu consigo me lembrar, tá? Apesar dela ter perdido o posto de sombra predileta para mim no ano passado. A outra é a sombra Dual Intensity da NARS. Eu comprei essa paleta aqui, mas essas sombras são vendidas em embalagens unitárias. Essa aqui foi de uma coleção. Teve uma outra paleta no mesmo formato que essa, mas não era com essa fórmula de sombra. A NARS, ela tem 2 fórmulas de sombra, a tradicional e a Dual Intensity, que você pode usar molhada ou seca. A Dual Intensity é hiper cremosa e quando você molha, em muitas das cores você tem o efeito duochrome, né, que você tem 2 cores ao mesmo tempo, tem uma cor e tem um brilho de outra cor na mesma sombra, então é um efeito super bonito. E assim, eu acho que essa fórmula Dual Intensity é maravilhosa. Olha, assim, mesmo para as sombras opacas, quanto para as sombras brilhosas, é realmente um colosso isso aqui. Elas molhadas ficam lindas, ficam mais intensas, ficam com um acabamento diferente, bem metalizado, elas são muito boas. Essa marronzinha aqui, ela esfuma muito bem, tá?
e tem uma duração legal na pele. Então assim, eita, difícil. As sombras do All Intensity da NARS são assim muito maravilhosas. Agora, uma das campeãs do meu ano passado, que são as sombras da Make Up For Ever. Essa aqui foi a paleta de final de ano. No início do ano eu comprei 2 paletas com 9 cores que eles lançaram, aí eu fiquei muito apaixonada. Eu achei a textura das sombras a coisa mais incrível, a duração maravilhosa. E aí quando eles lançaram essa de Natal eu não aguentei e tive que comprar. Tem uma sombra ou outra que é um pouquinho mais dura. No caso dessa paleta aqui, essa sombra roxinha, ela não é tão macia assim, mas no geral as sombras são tão macias que elas são praticamente cremosas, tá? E elas são hiper pigmentadas, elas têm um brilho lindo. Elas não são sombras muito boas de molhar, mas eu também acho que não tem nem muita necessidade disso. Elas são realmente muito boas, tá? E uma coisa que me espanta nessa paleta é que ela tem uma duração absurda nos olhos. É uma paleta que, assim, se eu passar uma sombra dessa paleta de manhã, for trabalhar num calor desgraçado, sem ar-condicionado, como é o meu trabalho em escola pública do Rio de Janeiro, eu chego no final do dia, mesmo que eu não tenha passado um primer, a maior parte da sombra está no meu olho. E eu acho assim que esse é um ponto hiper positivo das sombras dessa marca. Assim, ela é cara, as paletas eu acho que elas têm um preço bacana, que vale a pena. A paleta com 9 cores, acho que é 179. Se a gente for dividir o valor por cada sombra, sai mais barato do que sombras de preço médio, tipo quem disse Berenice, Boticário. Então assim, as paletas elas acabam saindo por um preço legal, as sombras unitárias não, as sombras unitárias saem bem caro. Mas eu acho que a textura é maravilhosa, o acabamento dela nos olhos é maravilhoso e a duração é muito boa. Assim, eu raramente uso sombra sem primer, mas quando eu usei essa sombra sem primer, eu fiquei completamente chocada e espantada. E a revelação do ano passado, eu acho que essas duas foram as campeãs de 2015 pra mim, porque depois que eu experimentei essas sombras, assim, mudou pra mim o que é uma boa sombra. Essa daqui é a paleta número Style Icon número 7 do Marc Jacobs. Essa aqui é a seleção de cores Lolita, que eu acho que é a melhor para 90% das pessoas, porque eles têm 3 tons mate e tem 4 tons cintilantes, né? 4 tons com brilho. Gente, eu tenho uma outra só com tons cintilantes, mas essas paletas, essas sombras opacas aqui, elas esfumam. Eu acho que não tem outra maneira de dizer a não ser, elas esfumam de um jeito delicioso. Eu não sei se vocês conseguem entender quando eu falo delicioso, mas assim, ela torna o trabalho muito mais fácil, sabe? Essas sombras opacas aqui são sensacionais. E as sombras brilhosas também são muito boas. Elas são muito pigmentadas, elas têm um brilho super bonito. Na verdade, a minha única crítica é que essa sombra aqui do meio, que ela tem uma proposta de ser uma sombra assim com glitter e tal, ela esfarela, tá? Então se você não passar um bom primer antes, você vai ficar cheio de glitter no rosto, vai dar uma irritação tremenda. Mas assim, essa daqui realmente eu acho que é uma bola meio fora, mas as outras, nossa, amanteigada praticamente. Elas esfumam divinamente, tá? São muito caras, tá? Um estojinho desse aqui com 7 sombras, o preço normal dele é R$290. E eu namorei essa sombra durante muitos meses. Eu queria muito ter essa sombra. Só que eu não aceitava pagar R$300 por 7 sombras. Até que um dia, no mês do meu aniversário de 30 anos, eu cheguei na Sephora e ela tava com 50% de desconto. Aí eu resolvi me dar de presente, não é todo dia que a gente faz 30 anos.
E assim, não me arrependi nem um pouco. Ela é de uma qualidade, assim, inquestionável. É realmente maravilhosa. Agora vamos falar do que não é legal. Que não é legal mesmo. A primeira sombra que eu queria falar que eu acho que não vale a pena o investimento é da NARS. Então, se você quer comprar uma sombra da NARS, você compra a Dual Intensity. Você não compra a sombra regular da marca. Ela é horrível? Não, não é. Ela é pigmentada, mas ela é uma sombra um pouco dura, tá? Tem algumas cores bonitas, mas assim, o brilho dela no olho não tem nada demais. Eu acho que a textura dela não tem nada demais pra ser a fortuna que é. Isso aqui, por exemplo, era vendido no Brasil, vinha num kit que tinha mais um pincel e uma miniatura de primer, era vendido por R$300. Eu não paguei R$300 porque eu não comprei aqui no Brasil, mas assim, são 6 sombras. Saca? Tipo, ou isso aqui é o céu, é o mundo dos sonhos da sombra, ou não vale a pena. E eu acho que não vale a pena. Às vezes a NARS lança umas coleções especiais, com cores super diferentes, com essa fórmula tradicional, que aí eu acho que pode valer a pena, mas tem que ser uma cor hiper, ultra, mega especial, porque a fórmula da sombra não tem nada demais. Ela é um pouco dura, ela não espalha tão bem. Então assim, ou você investe na Dual Intensity, ou você investe em alguma das outras marcas que eu acho que você vai ficar mais feliz. Apesar da NARS ser uma marca linda, que as embalagens enchem os olhos, super elegante, super slim, mas assim, não acho que vale a pena. A outra coisa que eu acho que não vale a pena são as paletas de 9 cores da MAC. Eu achei a proposta sensacional, eu achei a seleção de cores sensacional, mas essas sombras não têm a mesma qualidade das sombras de tamanho normal. Eu gosto das sombras de tamanho normal da MAC, não são, assim, não gosto mais do que essas daqui, mas acho muito boas. Gosto demais das sombras da MAC, mas isso daqui não é bom, tá? Assim, se você vê alguém falando isso, tá mentindo, tá? Quer fazer a média com a MAC. Porque assim, as cores são maravilhosas, são a melhor seleção de cores numa paleta de 9 cores que eu já vi, tá? Eu queria que alguém fizesse exatamente essa paleta com uma fórmula dessas outras sombras ou com a fórmula normal da MAC. Só que assim, elas são duras e elas não são muito pigmentadas. Elas têm uma duração muito boa nos olhos, mas elas têm uma pigmentação ruim. Se vocês observarem, ó, tem manchinhas aqui, porque quando eu quero usar, porque rola uma culpa, né, de ter comprado e não usar, se eu não usar com pincel molhado, a sensação que eu tenho é que eu tô usando, sei lá, uma sombra de 5ª categoria. E devo dizer que as sombras da Jasmine são mais pigmentadas do que essa. Tudo bem que a sombra da Jasmine não dura nada no olho, você tem que passar um super primer, senão ela desaparece. Mas, cara, olha isso, a cor não sai. Ela não sai, ela não aparece, simplesmente. Eu comparei algumas cores que eu tinha na versão normal com as da paleta e não é a mesma coisa. Então essas são as duas que eu não recomendo. É claro que a marca tem milhares de produtos que eu gosto, inclusive as sombras da fórmula Extra Dimension da MAC são lindas, extremamente macias, pigmentadas, são tipo um sonho, como essas que eu mostrei aqui, são vendidas individualmente. Valem super a pena. A MAC tem produtos maravilhosos, a NARS também, mas essas duas não são legais, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se bater uma riqueza aí na conta bancária e vocês quiserem investir, espero que as dicas sejam úteis. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!